Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 7 de julho, estamos na 14ª semana do Tempo Comum e vamos meditar nesse momento na Palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacolas para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, cresça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje esses direcionamentos, que Jesus deixa para os apóstolos para a missão, para esse momento de envio que esses discípulos, agora apóstolos, recebem do Senhor. Então, nosso Senhor os coloca nessa dinâmica de saída do Ide e dar essas recomendações para que eles possam, de uma certa forma, fazer essa experiência de anúncio, de saída de si, experiência missionária. Esse desapego, muitas das vezes, o que de fato é o objetivo da ação deles, de encontro àqueles que mais precisam. E, queridos, creio que essa é uma realidade que a gente nunca pode perder de vista na vivência cotidiana da nossa experiência de fé. Talvez a gente não vai ter essa experiência talvez tão radical, missionária, de sair do país e ir para um outro país, de ir para um outro estado, mas a missão é inerente à vida do batizado, porque nós podemos viver uma vida dentro daquele contexto do qual nascemos, mas a saída de nós mesmos, essa realidade do comprometimento com aquilo que está à nossa volta, com a sensibilidade, com o olhar daquele que precisa, de nos colocar também como responsáveis nessas situações e fazer da nossa vida essa ponte, esse vínculo, é inerente à vida do batizado. Muitas das vezes a gente acha que quem tem responsabilidade de missão são somente algumas pessoas na igreja, os padres, os religiosos, mas não, todo batizado é chamado a essa realidade missionária, porque também na missão nós somos formados. Na missão também há uma ação específica de Deus na nossa vida e no nosso coração. Quando nos envolvemos nessa dinâmica missionária, fazemos experiências profundas da ação de Deus na minha e na sua vida. Então, essa palavra precisa cada vez mais ser escutada por nós. E quando eu falo escutada, não é somente de uma forma desatenta, que nós possamos escutar de uma maneira profunda, arraigada em nosso coração. E também a missão nos ensina a ir adiante, a caminhar e colocar a nossa vida nesse constante desenvolvimento. Porque bem na verdade, às vezes a gente fica muito parado na nossa vida, muito paralisado com as dificuldades, paralisados com os desafios. Não quero menosprezar que isso seja algo relevante, mas às vezes gastamos e perdemos tempo demais. Eu acho muito interessante nessa palavra de hoje é que Jesus ele dá uma recomendação quando tiver alguma resistência, tiver algum desafio, algum problema. Ele diz que quando não formos acolhidos, quando houver alguma realidade de perseguição, ele diz:
sacudir a poeira dos pés e seguir adiante. Creio que muitas das vezes a experiência de missão nos faz isso, colocar o foco naquilo que de fato é importante, naquilo que de fato é essencial. Muitas realidades da nossa vida a gente só tem que aprender isso, a sacudir a poeira dos pés e seguir adiante. Deixar aquilo que não deu certo, virar a página e seguir e ir ao encontro do Senhor. Que o Senhor nos ajude a isso. Que o Senhor nos ajude a fechar ciclos, a resolver questões e, principalmente, deixar a paralisia de lado e irmos acolher o ide do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.